Olá, eu sou o Luiz e você está ouvindo o Ecos do Marajó, um podcast que busca contribuir para o debate sobre a nossa região, valorizando os saberes, as experiências e as vozes que fazem parte do cotidiano amazônico com identidade, luta e ancestralidade. Hoje a nossa conversa é como uma referência importante na cultura popular do Marajó. Mestra Jesus, ela vem compartilhar um pouco da sua trajetória, seus conhecimentos e o papel das tradições na construção da vida e da resistência na nossa região. É com prazer e muito respeito que recebemos hoje você, Mestra Jesus, no Ecos do Marajó. Seja muito bem-vinda. Para começar, conta pra gente um pouco sobre a sua caminhada, como tudo isso começou e o que te trouxe até aqui como uma liderança agora guardiã dos saberes da nossa região. A minha caminhada iniciou a partir do momento que eu estava no ventre da minha mãe, que ela, quando ela ia para as rezas das ladainhas e faziam aquelas cantorias, né? Quando ela ia também para o apostolado da oração, que ela cantava os hinos, né, da Igreja Católica, e quando ela ia para as giras de Umbanda, ela cantava as doutrinas, participava lá de todo o ritual, e através do meu pai, que era um grande rezador de ladainha, que ele é vivo, mas não pratica mais, né, as atividades, só a única atividade que ele pratica é a benzeção em crianças. E ele é um ótimo benzedor, né? Trabalha com a questão também de puxar, sacadura, rasgadura, nervo torcido, entendeu? Como se fosse um massagista mesmo. Curandeiro. Meu pai e minha mãe eram curandeiros. Minha mãe trabalhava com as ervas medicinais, com a natureza, e assim como ela ensinava para as pessoas, ela fazia, né, também, usava as ervas para curar, e também as plantas medicinais, para fazer chás, para fazer ungüentos, para fazer banhos atrativos, de descarrego, enfim. Então, eu nasci e cresci participando, porque nós ajudávamos também, participando de todos esses aprendizados, esses rituais, participando de todas essas atividades prática, né, ancestral. E isso me levou, com certeza, a guardar, aprender, absorver todos esses ensinamentos, esses fazeres, e eu trouxe para mim, carrego comigo, sempre carreguei comigo, sempre coloquei em evidência. O meu pai é um grande compositor de folias de santo. Meu pai, desde 12 anos, trabalhou, viveu fazendo as andanças com os santos e santas em peregrinação. Então ele mesmo compunha as músicas das folias, tocava violão, era violeiro também, né? Tocava viola, violão, batia percussão.
E essas sabedorias foram ficando comigo. E eu comecei, com 10 anos de idade, a começar a tirar som de músicas, tirar som da parede, que era de madeira, de qualquer objeto que eu pegava, eu já começava a tirar som e fazer músicas, compor músicas. E daí foi despertando cada vez mais, ficando forte em mim. Aí veio os festivais de canções religiosas da igreja, né, católica, e a gente tinha, para participar, tinha que fazer as músicas. E aí foi também um incentivo muito grande. Também, quando ia para as giras, a gente aprendia as doutrinas, né, das entidades quando chegavam e baixavam nas mães de santo, né, nos filhos de santos. E aí eles pediu para a gente acompanhar. E aí foi meu primeiro contato com um instrumento de percussão de verdade, né? E foi o atabaque. Aí eu comecei a tocar atabaque no terreiro da Mãe Celina e cantar as doutrinas. E eu achava aquilo muito lindo demais, envolvente demais, uma energia maravilhosa. E a gente foi se envolvendo, através também dos cordões de pássaros que eu participava, dos bois bumbás, tudo envolvia a música, teatro, então tudo envolvia a música. E eu fui ficando, e também tinha festival de canção, de músicas regionais, né, de outros estilos, e eu participava de tudo que tinha. Festivais musicais que tinham nas cidades vizinhas, eu participava, Santa Cruz do Arari, Ponta de Pedras, Moaná, São Sebastião da Boa Vista, Soure. Então, essas atividades despertaram em mim muito cedo, como eu falei, desde o ventre da minha mãe. Eu já nasci nesse envolvimento, dessa cultura linda, popular, né, dessa africanidade, dessa religiosidade, dessa cultura raiz, originária, né, dos nossos ancestrais indígenas. Então, isso é muito forte em mim. Eu comecei a participar de tudo muito cedo, muito criança. E isso foi aguçando cada vez mais. E hoje, né, me tornei mestra, ganhei essa honraria da comunidade. Mesmo quando eu dei por mim, já estavam me chamando de mestra, porque eu já trazia comigo toda essa gama de conhecimento da cultura popular, né? Eu sempre fui guardiã, né? Sempre preservei, sempre salvaguardei, e a comunidade só fez me retornar isso, né? Me fazer o reconhecimento, porque eu já trabalhava com as crianças, ensinando teatro, ensinando a música, ensinando a dança, sempre ensinei, sempre procurei repassar para as outras crianças da comunidade. E comecei a participar de mesas redondas, de rodas de conversa com as comunidades, e cantar também, e nesses eventos culturais, né, que as pessoas organizam. E aí foi aí nesses eventos que foram me chamando de mestra, eu não entendi até então, né, porque me chamavam de mestra. E depois que eu fui entender, saber por quê, e aprendi e recebi com amor, né, recebi com
um prazer. E agora eu sou mestra de uma forma mais formal pela Secretaria de Estado, né, da Cultura do Estado, da Secult, e até já fui premiada com, com um valor, né, com um valor que eles dão uma premiação pelo edital, né, da PENAB, né, fui, graças a Deus, agraciada, né, para receber, fui reconhecida como mestra oficialmente pela Secult, recebendo essa premiação de mestres e mestras pela lei de incentivo, né, da PENAB, que é a lei Aldir Blanc, né. Então é isso que assim que ocorreu para mim chegar nesse patamar de guardiã da cultura popular. Agora, mais recentemente, a senhora lançou também o álbum Respeito aos Orixás. Pode contar um pouco como surgiu esse trabalho e qual o lugar dele dentro da sua trajetória cultural e política? Bom, a obra, o álbum Respeito aos Orixás, ele nasceu a partir do respeito, né, pela natureza de um modo geral, todos os biomas da natureza. A questão é das paisagens naturais e que nos remete, né, à questão do poder do elemento da água, né, essa presença, a força da água e fazer entender que esse elemento sagrado dita a vida da população arajuara, que para onde quer que nos deslocamos, dependemos de seus cursos, né, para ir e vir, dependendo de como ela se encontra, né, se está cheia, se está pré-amar, se está seca, né? Então tem esses fenômenos que acontecem com a água que a gente depende totalmente dela e também para não só para a questão de se locomover, de se movimentar no nosso dia a dia, mas nesse elemento existe todo um ecossistema marinho, tanto das águas doces como das águas salgadas. Esse ecossistema é muito variado que a gente usufrui para os nossos benefícios alimentar, né, medicinal, de várias necessidades que a gente tem, que precisa e depende totalmente dessa água. E dentro desses dois biomas, da água doce e salgada, existem as suas guardiãs, seus guardiões, né, os seres espirituais que fazem a proteção desses elementos. Que na água salgada, né, temos a Iemanjá, Orixá Iemanjá, que faz a proteção, né, e ajuda nesse abastecimento do alimento e protege também os pescadores, né, os navegadores, as pessoas que navegam, né, que trafegam esse mar afora. E para as águas doces nós temos a Orixá Oxum, que é uma orixá que faz essa proteção nas águas doces, também fazendo ajudando no abastecimento, para não deixar faltar alimento, para que a gente possa, né, todos os seres vivos possam usufruir, principalmente nós seres humanos também, né? Somos totalmente dependentes desses elementos para sobreviver. E nas nossas matas e florestas, nossas vegetações, nós temos Oxóssi como protetor, que é um orixá protetor, que faz essa guarnição
e toda a sua linhagem também, né? Como os outros também têm as suas linhagens, os seus outros orixás também que estão ali, os, os, os seus exércitos, no caso, que ajudam nessa guarnição, que são os caboclos, né? Guerreiros, as caboclas guerreiras, que ajudam nessa proteção. E a gente também faz uma abordagem na questão do respeito desses elementos. Como eles têm os seus protetores, a gente precisa ter esse respeito também a hora de entrar nesses elementos, nesses biomas, fazendo rituais de pedido de licença. Assim como temos também obrigação e dever de, após usufruirmos, né, tirarmos esses benefícios para nós, desses elementos da natureza, nós temos também que fazer ritual de agradecimento. E isso fica muito na questão individual de cada um, como é que vai fazer uma reza, né, fazer um ritual. Então, tudo ritualístico, né? Então, dependendo de como você foi ensinado lá pelos seus antepassados, pelos seus ancestrais, e você vai se reportar para isso, né? Você vai se comportar de forma como você de fato aprendeu. Eu aprendi assim, desse jeito que eu falei, né? Eu peço licença, eu faço o sinal da cruz, né? Eu agradeço. Então, é algo muito pessoal da gente ter esse respeito. E com certeza, quando a gente tem esse respeito, que a gente faz toda essa ritualística, eles nos protegem, eles nos ajudam, eles nos guiam, eles nos dão discernimento. E por isso que tem gente que entra num local e se perde, ou então vai e não volta, acontece algo, né? Às vezes a gente diz, mas como foi isso que aconteceu? Que a pessoa entrou, adentrou aquele espaço, aquele elemento, e não, ainda foi fazer chacota, sabe? Ainda foi fazer coisas desrespeitosas, que acaba, na verdade, fazendo com que eles se revoltem. E aí as pessoas se perdem nas matas, né? De repente acontece alguma coisa, as águas levam, porque entra em qualquer hora, também não pode entrar em qualquer hora dentro de uma mata, navegar qualquer hora e sair para buscar seu alimento qualquer hora. Tudo tem suas horas, seu tempo ali, né? Então a gente parte desse princípio, né? A ideia é transmitir para a população esses valores, né? Repassar esses valores. Eu tenho essa missão de levar esses valores, esse respeito pela natureza, através da música, porque a música é um veículo de comunicação muito acessível para as pessoas estarem ouvindo, né? Então, eu penso que dessa forma é muito mais fácil tentar repassar esses ensinamentos e dividir essas vivências, né? Na verdade, compartilhar essas vivências com as pessoas que dessa geração e das futuras gerações que ainda virão, que estão aí também se moldando, né? Se moldando para estar assumindo essas responsabilidades e essas missões, que isso eu tenho como missão, né? Como missão. E também dizer que foram várias mãos que trabalharam para esse projeto ter toda essa
repercussão e toda essa produção, né, foram feitas por mão de várias mulheres, principalmente a produção. Teve homens, teve, mas foram poucos, mas muitas mulheres, porque o que a gente pretende de fato com esse projeto é protagonizar também as mulheres, né? A mulher dentro dessa vertente do carimbó, onde foi assim muito marcada pela presença masculina, que nós chamamos de patriarcado. Então, a mulher ela só era uma figura coadjuvante. Hoje não. Hoje a mulher tem o espaço, todos os espaços dentro do carimbó, como não só a dança, que também é importante, né, na ritualística do carimbó, mas como a composição, né, a cantoria, a confecção, né, de alguns elementos, né, de alguns adereços, o próprio artesanato, né, essa confecção dos instrumentos. Tem mulher que já é luthier, tem mulher que já confecciona um curimbó, um maracá, um reco-reco, uma flauta de bambu, né, ou de outro material. Então, a gente está nessa pegada aí, nessa linhagem de trazer sempre a mulher, não só coadjuvante, mas que tenha essa grande importância dentro dessa vertente do carimbó. Maravilha, mestra. E pensando em tudo que você já construiu até aqui, nesse trabalho mais recente, quais são, na sua vivência, os principais obstáculos para que esses saberes e tradições continuem vivos, reconhecidos, respeitados? Quais são os principais obstáculos que você destacaria na nossa região? O maior desafio é enfrentar a tentativa de apagamento, entendeu? Aonde tem a presença masculina, que, por exemplo, é responsável por um determinado setor, eles querem apagar totalmente a gente para não subir no palco. Quando tem eventos que é organizado pelo gênero masculino, eles não chamam a gente, ou se eles chamam de uma maneira bem assim, sabe, tímida, e a gente tem que fazer enfrentamento para tentar subir para cantar uma música, né? E quando a gente, por exemplo, vai fazer uma roda de mulheres dentro de um evento, eles saem, eles dobram as costas, eles não escutam o que a gente tem para dizer, aí acaba ficando só as mulheres, ou seja, eles isolam a gente totalmente dos seus ali, daquele espaço, né? Ou seja, quanto menos a gente tiver ali, ele se sente mais à vontade. A gente percebe que a nossa presença incomoda. Então, o maior desafio é esse, é enfrentar esse enfrentamento contra, muitas vezes não é que seja contra, é a gente garantir, né, os nossos fazeres dentro do carimbó, resistindo a essa misoginia, a esse apagamento, a esse preconceito que a gente sente na pele muito forte. Eu já passei por várias situações dessa natureza. E isso só nos dá força para nos unirmos e fazer, né, da melhor maneira possível. Que a gente sabe fazer muito bem uma letra de carimbó, uma melodia. A mulher ela tem uma dedicação muito grande, uma preocupação, uma sensibilização, né, de que o carimbó não é só apenas um ritmo que para dançar, para cantar, mas dentro do carimbó tem muita ritualística, tem uma questão muito ancestral,
é um segmento que vem da ancestralidade, e eu digo que tem assim muita espiritualidade, muito ritual, né? Muita originalidade, e é essa resistência que a gente está persistindo para que a gente faça o nosso trabalho, para que a gente divulgue, dissemine e faça o carimbó girar, faça a roda girar, né? Faça o carimbó rodar, se movimentar em todos os seus aspectos. E o carimbó, ele cura, é refúgio, é entrega, é acolhida, a gente se sente acolhida pelas manas, e uma ajuda a outra, uma tenta entender, sabe, o dia a dia da outra, o corre da outra, entendeu? E se unindo em debate, nos nossos fóruns, nos nossos encontros, tanto online quanto físico. E é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do Ecos do Marajó. Mestre Jesus, muito obrigado por dividir com a gente um pouco da sua história, seus saberes e a importância das tradições, fonte para fortalecer a nossa identidade e resistência para o nosso povo como um todo. Sua partilha certamente nos ajuda a enxergar caminhos que precisamos fortalecer junto. E a você que está ouvindo, não esquece de seguir o podcast no seu aplicativo preferido e acompanhar os próximos episódios, sempre com vozes que ajudam a pensar e fortalecer os caminhos na nossa região. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Não abram alas, porque nós vamos passar. Mulheridade do carimbó do Pará. Somos potência, resistência pra valer. E essa bandeira nós temos que defender. Mulheridade do carimbó. Soam maracas e rufem curimbós. Mulheridade do carimbó. Soam maracas e rufem curimbós.